Amados irmãos, vamos abrir a palavra de Deus hoje no versículo 33, aqui no capítulo 10 do Evangelho de João. Mais um versículo bíblico. Nós vamos ouvir da parte de Deus para as nossas vidas, amém? Amém. Que Deus esteja abençoando a nossa meditação, dando-nos entendimento da palavra. Eu posso pregar aqui a Bíblia toda, mas se Deus não nos der o entendimento, ninguém vai entender nada, não é? Então aqui no versículo 33, os judeus responderam assim: responderam os judeus: não vamos apedrejá-lo por nenhuma boa obra, mas pela blasfêmia, porque você é um simples homem e se apresenta como Deus. E aqui, meus irmãos, a gente vê na palavra de Deus, mais uma vez, a teologia, o estudo de quem é Jesus, né? A revelação de Deus dando problema. E isso é problema em todo canto, porque em algum momento, quando nós estudamos a palavra de Deus, quando nós pedimos para Deus mudar a nossa vida e nos ensinar a ser como Ele é, e Ele nos levando pela Sua palavra, nós vamos encontrar coisas que nós não entendemos, coisas que são diferentes do que nós aprendemos. E os nossos pais nos deixaram ensinamentos, ou às vezes até mesmo na igreja, pessoas, pastores, muitas vezes que nos deixaram ensinamentos e que às vezes na palavra de Deus a gente vai encontrar coisa diferente, que era o que estava acontecendo com esses homens, né? A expectativa deles, desses judeus, o entendimento que eles tinham de Deus, era que Deus ia se manifestar de uma maneira tão gloriosa na terra que ia livrar eles de Roma, né? Ou que Deus ia mandar um homem salvador à semelhança de Davi, né? Que com a força do seu braço, um guerreiro viesse a libertar Israel das mãos de Roma, né? Tudo isso é uma tolice, porque até Davi não foi pela força do seu próprio braço que libertou Israel. Até Davi, nem Moisés. Quando Moisés chegou para libertar o povo, o que ele fez? Foi corajoso, né? Simplesmente confiou no Senhor, porque quem mandou as rãs, né? Quem abriu o mar vermelho, quem mandou o pão do céu foi o Senhor, né? Mas isso acontece, meus irmãos, todas as vezes na nossa vida, que nós somos, né, a palavra de Deus ela põe um contraste no nosso pensamento acerca da nossa vida e o que a gente aprendeu, e a palavra de Deus ela põe uma coisa diferente diante de nós, não é? A palavra de Deus ela coloca uma coisa nova, uma situação que a gente não consegue compreender, né? Coloca uma realidade diferente do que a gente espera, e é por isso que aprender a palavra de Deus, aprender de Cristo, é um milagre de Deus constante nas nossas vidas. É um milagre de Deus constante que acontece nas nossas vidas dia após dia. E quando os judeus respondem dessa maneira, né? Eles respondem isso, né? Dizendo que ele era um simples homem e se apresenta como Deus, né? E hoje, depois de 2000 anos, a gente entende que Jesus é 100% homem e 100% Deus, né? Nós não temos hoje mais dificuldade com isso, né? Ao longo da história, os teólogos, né, ao longo da história, pensaram muito sobre isso, né? O Evangelho de João foi escrito por causa disso, porque a igreja, aliás, o Evangelho de João foi um dos últimos livros escritos na Bíblia, porque a igreja ali de Éfeso estava sendo influenciada pelo gnosticismo, que era uma teologia que dizia que Jesus era só Deus, mas não era homem, de forma que se você passasse a mão sobre Jesus era como se fosse um holofote, né? O próprio Evangelho de João foi escrito para explicar, né, quem é a pessoa de Jesus e para combater um falso ensino que estava dominando a igreja naquela época. E é isso, meus irmãos, que eu quero nessa meditação com vocês, explorar, né, essa dificuldade que muitas vezes nós temos de deixar Deus falar ao nosso coração, não é? Aqui
por causa dessa situação, eles se colocaram contra Jesus, né? É uma situação emblemática, foi um momento histórico, mas tenta pegar essa situação e colocar nós frente a frente com Deus, nas situações que nós enfrentamos no dia a dia, né? Nas situações que nós estamos enfrentando no dia a dia, e nós não temos condições de ver a palavra de Deus nos ensinando. Muito pelo contrário, muitas vezes nós estamos tomando pau, né? Se ferrando, se lascando, sofrendo. Não porque Deus quer, mas porque nós não deixamos o Senhor ensinar o nosso coração, né? E nós estamos batendo de frente com Cristo Jesus. E nós estamos batendo de frente com o ensino da palavra de Deus. E nós estamos batendo de frente com o que o Senhor está nos ensinando, ou quer nos ensinar, ou quer nos moldar, né? Como esses judeus estavam batendo de frente com Jesus, falando besteira, né? Culpando a Cristo, falando que ele estava blasfemando, né? Se enchendo de culpa, se enchendo de juízo, né? Que certamente, não tenha dúvida, nós pagamos pelos nossos pecados, ainda que Deus tarde em se irar, né, contra as nossas vidas, né? Uma coisa é certa, é que apesar dele ser tardio em se irar, essa conta ela vem, né? E mesmo que nós estejamos justificados diante de Deus pelo sangue de Jesus, nós sabemos que nós haveremos de prestar conta de tudo que nós fizemos nessa terra no último dia, né? O argumento do apóstolo Pedro para a igreja perseguida é o seguinte: ele fala lá, olha, né, não deixa que o sofrimento venha destruir com vocês, mas pelo contrário, né? Se o sofrimento de Cristo está sobre a vida de vocês, então o peso da glória de Deus está sobre a vida de vocês também. E ele diz mais: se o julgamento vai começar pela casa de Deus, então o que será dos ímpios, né? Então, meu irmão, minha irmã, não se preocupe com o ímpio, não se preocupe com aquele que leva a vida errada, leva a vida longe de Deus, leva a vida fazendo coisas más. Se preocupe com o que você há de dizer para Deus no último dia, porque o julgamento vai começar conosco, né? O julgamento vai começar com a igreja. A igreja é que vai dar conta em primeiro lugar no último dia, né? A igreja é que vai dar conta, não para ir para o inferno, né? Não para ir para o inferno, mas a palavra, o apóstolo Pedro diz que a gente vai passar como se pelo fogo, como que pelo fogo, né? Então, esse é o argumento do apóstolo Pedro, esse é o argumento da palavra de Deus. Eu quero deixar essa meditação, meus irmãos, para que a gente venha pensar em todas as coisas que nós estamos fazendo na presença de Deus, porque nós haveremos de prestar conta, né? Nós haveremos de prestar conta. Então não vamos deixar com que a perseguição, a dificuldade, as lutas, os problemas, as tribulações, doenças, circunstâncias, seja o que for, meus irmãos, nada, não vamos deixar nada nos afastar de Cristo Jesus, mas vamos deixar com que a palavra de Deus venha guiar a nossa vida. Vamos deixar com que o Senhor venha guiar a nossa vida. Vamos deixar que o Senhor ensine o nosso coração a ser como o dele, né? E eu tenho certeza que Deus não desperdiça sofrimento. Todo sofrimento que tem nas nossas vidas é uma maneira de Deus nos guiar para a sua presença, para a presença de Deus. Amém? Amém. É isso aí. É um corretivo. Deus abençoe. O último dia chega, hein, gente?